Então vamos lá, oremos. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa quinta-feira, Senhor, de reflexão, de ensino da Tua Palavra, Senhor. Medir aqui essa reunião, para que tudo que possa ser ensinado possa ser compreendido e aprendido pelo nosso entendimento, para que os utilizemos para nos aperfeiçoarmos, Senhor, até que o Senhor volte e nos busque, Sua amada igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. O livro de Sofonias, ele é um livro bem pequenininho. Vamos acabar rapidamente ele. Em Sofonias, vamos começar mesmo no capítulo 1. E aqui, eu vou destacar do capítulo 1. Eu vou ler com vocês o comecinho, até chegar a parte importante aqui, ó. Então vamos lá. Palavra do Senhor. Então, Sofonias 1:1. Que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Então, lembrando que Josias foi aquele rei bom, né? Foi aquele rei perfeito, parecido com o rei Davi, que fez tudo bom. Além disso, ele tirou todas as ocasiões de idolatria, destruiu os altares, os bosques, restabeleceu a Páscoa. Então foi o principal rei, depois de Davi, né? E Sofonias falou nos dias dele. E aí no versículo 2, hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves, os peixes e os tropeços juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoraram o exército do céu, os que se inclinaram jurando ao Senhor e juraram por Milcom. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engana a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e uivo desde a grande segunda parte, grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado, todos que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, olha só, e castigarei os homens que se espeçam com a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz mal. O versículo 12 é um versículo destacável aqui, né? Mas antes de aprofundar no 12, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte, né? Sofonias, ele foi profeta nos dias do rei Josias, né? E nos dias do rei Josias foram dias bons, né? Se a gente for parar para pensar, porque Josias ele foi um rei justo, não teve maldade ou perversidade nos dias do rei Josias. O rei Josias praticamente só fez o que era bom diante da face do Senhor. Então eu lhes pergunto, por que o Senhor estava irado com Judá e Jerusalém, se Josias era um rei bom? A resposta em partes está no versículo 1. Vocês vão ter que recorrer um pouco à memória de vocês. Vamos ver se alguém sabe responder. Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. Ninguém desconfia? Então vou dar uma dica para vocês. Tá falando que Josias foi filho de Amon, né? E vocês lembram quem que foi o pai de Amon e o avô de Josias? Começa com M. Começa com M? O avô de Josias. Mequias? Depois do M vem o A. Malaquias. Não. Manassés?
Manassés, muito bem, exatamente. Então, o avô de Josias foi Manassés. Então, embora Sofonias falasse nos dias de Josias, esse juízo que caiu nos dias de Josias foi pela maldade do avô de Josias, Manassés, né, que como nós vimos na semana passada, foi o rei mais perverso, o pior rei, com folga, do reino sul, do reino de Judá, né? Então todos esses juízos foram por conta dos pecados de Manassés, que ali o Senhor jurou e não se arrependeria de que haveria o exílio babilônico e não importasse mais a justiça e a bondade que fosse feita depois, porque Manassés ele já tinha transbordado o cálice da paciência do Senhor. Então foi por conta do pecado de Manassés que essa palavra caiu nos dias de Josias, embora Josias fosse um rei bom. E aí no versículo 12, está dizendo aqui que o Senhor castigaria os homens que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz o mal. Nós vemos muito nos dias de hoje, né? Pessoas que creem exatamente nisso, né? Que creem que não existe um Deus que irá retribuir o justo ou o injusto, que não haverá céu e inferno. Que o Senhor, ele não considera os homens que fazem bem, que o Senhor não diferencia os homens que praticam bem e que praticam o mal. Então aqui o Senhor está contradizendo os que pensam assim, né? Porque o Senhor falou que castigará justamente esses que dizem que o Senhor não faz bem e nem mal. Então que essas pessoas que declaram essas coisas, que o peso e o juízo do Senhor cairão sobre essas pessoas. E aquelas pessoas que dizem que não há céu e inferno, que o céu e o inferno é o próprio estado de espírito do homem, todas essas pessoas têm que levar em conta esse versículo, porque não passa desapercebido pelo Senhor os bons atos ou os maus atos. Certamente o Senhor irá fazer distinção deles, irá reservar um desfecho para o justo e para o injusto. Depois, no capítulo 2, o Senhor, ele nos ensina um pouco sobre a geografia, que eu falei na semana passada, né? No capítulo 2 de Sofonias, o Senhor vai levantar juízos contra todas as nações que eu falei para vocês na semana passada. Então, recapitulando, à esquerda de Israel ele vai fazer juízo aos filisteus, ao leste de Israel ele vai fazer juízo a Amon e a Moabe, no sul de Israel ele vai fazer juízo aos egípcios, ao norte de Israel fará juízo à Síria e aos assírios, né? Então no capítulo 2, o Senhor está ali prometendo juízo contra todas as nações vizinhas de Israel, né? E o juízo em si é porque, ao invés deles só funcionarem como instrumento de juízo de Deus contra Israel, então muitas dessas nações foram usadas pelo Senhor para punir Israel e Judá e para tentar despertá-los do seu sono espiritual. Essas nações, elas se aproveitaram, elas não só foram instrumentos de juízo, mas humilharam e escarneceram de Israel e de Judá. Assim, elas transbordaram o papel delas de instrumento, né? E se fizeram dignas de juízo por parte do Senhor também. E aí o Senhor decidiu também nos punir por extravasarem, por não se satisfazerem como instrumentos, mas se ensoberbecerem e irem além do limite que o Senhor estabeleceu para eles. E no capítulo 3 de Sofonias, que é o último, vamos destacar aqui os versículos 3 e 4. Primeiramente, que diz assim, então Sofonias 3, versículos 3 e 4, diz assim: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Então aqui, primeiro está destacando a aristocracia, a nobreza de Judá e Jerusalém. Então, os nobres. Está falando que os nobres, eles são leões rugidores, ou seja, eles dominam através do medo, eles não dominam através do respeito, da fidelidade de juízo, né? Eles governam através do medo, e falam também que os seus juízes são lobos, que não deixam os ossos para amanhã, ou seja, os juízes, eles eram imorais, eles eram perversos nos seus juízos, nos seus decretos. Então eles faziam justiça segundo as peitas, segundo os subornos que lhes chegavam nas carteiras e segundo as moedas que lhe enchiam as bolsas. Eles pervertiam o juízo de acordo com o que eles recebiam de presentes
ou de incentivos financeiros. Então o lobo na Bíblia, ele tem aquela ideia daquele que rouba, daquele que furta. E o leão tem aquela ideia de que governa pelo medo e não pela sua retidão, pela sabedoria que Salomão governou na primeira parte do seu governo. No versículo 4 depois, o Senhor vai pegar uma outra classe ali na qual ele estava insatisfeito. Olha só no 4. Os seus profetas, adicionar aqui. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então os profetas, né? Está falando que eles são leviosos e homens enganosos. Ou seja, eles traziam falsas profecias ao povo, né? E o sacerdote profanava o santuário e faziam violência à lei. Então o sacerdote, ele tinha que fazer as ofertas para o Senhor. E em outra parte, ele deveria ensinar o povo as leis do Senhor. Então, enquanto o profeta trazia falsas profecias, né, o sacerdote, ele moralizava o sacrifício e trazia falso ensinamento ao povo. E aí, então, você vê no versículos 13 e 4, o Senhor abrangendo todos os grupos sociais que o estavam indignando, né? Ele pegou os principais administradores do povo, né, a nobreza que deveria administrar o povo, né, e os juízes que deveriam trazer justiça, os profetas que deveriam trazer, né, as revelações do Senhor que estavam por se cumprir, e os sacerdotes que deveriam fazer os sacrifícios e ensinar o povo. Então o Senhor estava insatisfeito com todas essas camadas sociais, né, e o Senhor deixou claro e separou a cada um segundo o seu pecado. E depois, por fim, nós temos finalmente uma parte boa aqui, né? Nós temos o versículo 9 ao 13, onde o Senhor finalmente traz uma coisa boa, né? Onde o Senhor traz uma promessa de misericórdia. Então, Sofonias 3, do 9 ao 13, diz assim: Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como um mesmo consenso. Então, além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não enchará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então aqui a promessa de restituição do seu povo, né? Não só geográfica. Então o Senhor não promete só trazer do exílio, né, o povo de Israel e o povo de Judá, dos seus respectivos exílios. Promete também agregar um povo estranho, né, um povo gentil a este povo. E este povo, lhes será dada uma capacidade de obedecer ao Senhor, de cumprir os seus mandamentos, né? E terá um livre exercício de obedecer ao Senhor, né? Lhe será dado o coração de carne, não mais de pedra, para obedecer e seguir ao Senhor em fidelidade e amor. Então, Sofonias basicamente são as partes mais importantes. Vou rapidamente aqui para 1 Crônicas. Agora, nós vamos ler 1 Crônicas a partir do capítulo 21. Vamos ver. 21 é o mais importante, né? Nós já vimos isso em Samuel, mas aqui é só um lembrete, né? Então diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então aqui ficou claro que a agência por detrás do censo foi incitado por Satanás, né? Isso não exclui a culpa de Davi, né? Davi poderia ter resistido ao diabo, né? E não ter feito o censo. Satanás, ele vem como mau conselheiro, né? Nos dias antigos, o rei tinha vários conselheiros
para que os ajudassem em decisões militares, em decisões administrativas. E o rei deveria ter a sabedoria de escolher o melhor conselho, né, para poder tomar a melhor decisão em relação ao povo, né? E Satanás funciona como esse mau conselheiro, né? Ele vem e coloca as ideias e conselhos na nossa mente, né? E cabe a nós, como aquele que recebe o conselho, pegar esse conselho e comparar com o conselho do Senhor e ver se eles divergem, né? Se eles coadunam para um fim ou se eles se repelem, né? No caso do censo, se Davi confrontasse esse conselho de Satanás com o seu próprio histórico com o Senhor, como eu falei na semana passada, né? O Senhor era o conselheiro de guerra de Davi, e muitas vezes o Senhor, inclusive, aconselhou os planos de Davi, falando para Davi, Davi, não vá por aqui, retroceda, vai pela retaguarda, aguarde o meu sinal para ir à peleja. Então o Senhor já tinha dado demonstrações históricas, né, na vida de Davi. Então Davi já tinha tido diversas experiências com o Senhor, mesmo antes de ser rei, a experiência com o urso, a experiência com o leão, a experiência com Golias, né, o livramento pelas mãos de Saul. Ele teve várias demonstrações empíricas pela experiência com o Senhor, nas quais ele deveria saber que não seria a força do seu exército ou a força dos seus homens que traria êxito, né, nas batalhas que haveriam de vir, mas que o Senhor era a sua força, a sua rocha, a sua fortaleza, como tantas vezes ele disse nos Salmos, né? Então, ele deveria ter confrontado esse conselho satânico, né, no seu entendimento, com a sua experiência, e ver que o censo era uma ideia perversa aos olhos do Senhor, que o Senhor iria repreendê-lo por isso. Então esse é um desafio diário nosso também, né? Às vezes o conselho vem pelas bocas de uma pessoa, nós não sabemos se Satanás trouxe esse conselho no próprio entendimento do rei Davi, ou se veio por um mensageiro, por um conselheiro do próprio rei, né? Como vemos no Novo Testamento, Satanás entrou em Judas, né? E Judas falava certas palavras e tomava determinadas ações. Então Judas era o agente físico, né? Embora Satanás fosse o conselheiro, se manifestou nas ações e nas palavras de Judas. Então nós não sabemos como esse conselho chegou ao rei Davi, mas ele deveria ter tido a sabedoria de confrontar isso com o Senhor e poder ver que a ideia de levantar o censo era perversa. Então esse é um desafio que o cristão contemporâneo e atual deve fazer o tempo todo também. Analisar em determinadas circunstâncias se determinada ação, se determinada palavra, se determinada decisão deve ser tomada confrontando o conselho com o Senhor e tomando assim a melhor decisão, fazendo essa confrontação, né, entre o que é trazido com a vontade do Senhor, para saber se rejeita esse conselho, se o abraça e o aplica. Então, basicamente é isso. Depois, vamos aqui no versículo 24 desse mesmo capítulo 21, algo importante também, né? Porque foi pedido por rei Davi fazer um sacrifício ao Senhor, como pedido de desculpas, né, ao Senhor. E aqui Ornã, né, ofereceu a Davi de forma gratuita, né, que ele fosse fazer esse sacrifício de modo gratuito. Mas Davi diz assim, ó, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Então é aquela questão, né, da facilidade de te servir um Deus onde não haja renúncia, né? Então o que o rei Davi quis dizer é o seguinte: servir o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, exige um certo custo nosso, né? Então quando eu vou servir a Buda, aos deuses do Oriente, quando eu vou servir ao hinduísmo, quando eu vou servir ao espiritismo, ao candomblé, não é exigido para mim sacrifício, renúncia de condutas, renúncias de certos prazeres, né? Mas às vezes é exigido para mim o sacrifício de um animal, como no candomblé, é exigido que eu tome um banho de ervas, como no espiritismo, é exigido que eu leve determinado alimento a determinada esquina ou a determinado altar, ofereça determinado alimento, e vai me ser concedido, a divindade vai responder a este banho,
ou a esta oferta de alimentos, né? Mas o Deus vivo, o único Deus existente, ele exige que nós renunciamos aos nossos prazeres. Então ele exige que nós renunciemos à imoralidade sexual, à mentira, à ganância, à inveja, e a determinadas outras coisas que nos desviam da presença dele. Então Davi está dizendo que servir o Deus de Israel requer certo sacrifício, determinada renúncia que os outros deuses não te exigem, mostrando assim o quão difícil é ficar e permanecer nos caminhos do Senhor. Então esse é mais ou menos o sentido, o significado do versículo 24, aplicado aos dias atuais. E depois, no capítulo 22 ao 25, nós basicamente vamos ver as funções dos levitas e dos cantores, né? E no capítulo 28, esse aqui eu vou ler com vocês, que é praticamente o encerramento. Eu destaquei aqui os versículos 8 e 9, antes de partirmos para Jeremias. Então, 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 8 e 9. Diz assim: Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então é guardar eles e buscar ainda mais, né, todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar aos vossos filhos depois de vós para sempre. Dos dias de hoje, o equivalente para nós seria a vida eterna. Então, nós devemos ter uma necessidade de buscar a boa vontade do Senhor, que é o que estamos fazendo aqui, nas nossas leituras diárias da Bíblia, e retermos, guardarmos, né, para podermos aplicar diariamente e dar continuidade a esse processo de santificação até que o Senhor volte. E aí no 9 diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária. Isso aqui é a parte importante deste versículo, mas vamos terminar esse versículo. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, esse servir o Senhor com um coração perfeito, com uma alma voluntária, essa alma voluntária é a chave desse versículo, né? Porque quando o termo voluntário é colocado para nós entendemos que voluntário é aquilo que nós nos propormos a fazer sem objetivo de lucro, né? Então, as ONGs, né? As ONGs têm muito essa ideia, né? De você prestar um trabalho que você não tenha retorno financeiro ou lucro, ou seja, você está fazendo justamente para fomentar, para espalhar o bem, né? Para promover o bem a determinada causa, né? Então, é isso que o Senhor gostaria de nós, que a motivação de inclinarmos o nosso coração ao Senhor não seja por interesse financeiro, ou para comer, ou para beber, ou para se vestir, ou para ser próspero em um determinado negócio. Como disse o Senhor Jesus, todas essas coisas vos serão acrescentadas se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, mas ainda que não vos seja acrescentada, né? Ainda assim, essa alma voluntária de se direcionar ao Senhor pelo que Ele é, pela gratidão da vida, primeiramente da vida que te faz respirar e acordar todos os dias, mas a gratidão também da vida eterna que Ele promete, seja o combustível suficiente para amar e buscar a este Deus, né? E que os outros interesses materiais não sejam um agente motivador primário, mas que o combustível seja a gratidão e o constrangimento do amor desse Deus em direção a você, né? É a instrução de Davi ao seu filho Salomão. Porque um amor desse jamais se desviaria do Senhor. Pois o combustível principal não é a matéria, mas é o propósito e a gratidão pelo Senhor. Por ser criado alma vivente e por Ele te dar um propósito eterno pelo qual você deve se santificar e esperá-lo em santidade. Então, basicamente, 1 Crônicas foi isso, né? As partes mais importantes. Antes de ir para Jeremias, eu recebi uma dúvida de um irmão durante a semana. Uma dúvida
que a gente já falou um pouco no passado, mas eu vou trazer, caso alguém tenha essa dúvida agora. Então, a dúvida que me trouxeram foi a seguinte: se o Yom Kippur, né, deveria ser praticado por nós nos dias de hoje, ou se o Yom Kippur ele já foi cumprido em Cristo, então não haveria mais necessidade de celebrar o Yom Kippur, né? Então, para quem não está familiarizado, o Yom Kippur é uma data única no ano, né? No passado, vamos trazer no passado, como é que era o Yom Kippur era celebrado. Numa data única do ano, né? O sumo sacerdote, ele estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, né? Uma única vez. Então, para você ver a importância dessa data. E o sumo sacerdote, antes dele entrar, ele teria que fazer uma oferta por si próprio, né? Para legitimar ele entrar lá, porque ele também era pecador, né? Não era um sumo sacerdote completo, né? E limpo como Cristo. Então o sumo sacerdote ele teria que fazer um sacrifício para expiar os seus próprios pecados, o legitimando entrar no Santo dos Santos. E então ele faria uma oferta pelo povo, né? E ele expiava o pecado de toda a nação de Israel, né? E a pergunta foi se nós devemos celebrar nos dias de hoje. Os judeus ainda celebram, porque no entendimento deles o Messias ainda não veio, né? Mas para nós, o Yom Kippur se cumpriu em Cristo, né? Porque Cristo, primeiramente, né, como vimos em Hebreus principalmente, ele foi o sumo sacerdote perfeito. Porque ele não precisou fazer oferta por si próprio, porque ele não havia pecado nele, né? Ele foi um sacrifício aceito pelo Senhor, porque ele era puro. Não havia transgressão no Senhor, não houve mácula durante a sua encarnação aqui na Terra. Então, por não ter que fazer sacrifício por si próprio, né? Por ele ter sido sacrificado sem pecado, o sacrifício dele foi estendido para as gerações passadas, para presente e para as futuras. Foi um sacrifício completo e perfeito, né? Não haveria necessidade de um sumo sacerdote, depois dele se levantar e ter que diminuir o sacrifício dele, voltando a fazer sacrifício por si próprio novamente. Porque se o Senhor Jesus, né, conseguiu cumprir a exigência máxima do Pai, né, se ele já conseguiu fazer este sacrifício completo, não haveria necessidade e não haveria nenhum outro ser que pudesse cumprir este sacrifício de maneira semelhante. Então Cristo, ele cumpriu o Yom Kippur, né? E portanto para nós cristãos não é necessário mais. Pode tomar, filho, um pouquinho, deixa um pouquinho pro papai, tá? Então Cristo, não haveria mais necessidade de Cristo, de nós, praticarmos o Yom Kippur. Podemos pegar ela como uma data simbólica, por exemplo, para reunir a família, né? Mas a importância da festa em si, a essência da festa em si, já foi cumprida por Cristo na cruz. Então essa foi a dúvida. E aqui, irmãos, eu também abro um precedente para vocês. Se vocês tiverem vergonha de perguntar aqui nas quintas-feiras e quiserem me perguntar no privado, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem me perguntar no privado, eu vou anotar as dúvidas de vocês e vou tentar respondê-las na quinta que vem. Então, para aqueles que tenham vergonha de perguntar ao vivo, fiquem à vontade de me perguntar no privado, tá? Se assim quiserem, que assim como eu trouxe a dúvida desse irmão, eu posso também trazer as dúvidas de vocês e esclarecê-las. E se quiser me mandar na também, próxima quinta. Se tiver tiver vergonha de mandar para mim, quiser mandar para Dessa, ela me repassa também, tá bom? Então, para todos aqueles que têm vergonha, vocês têm duas alternativas, para mim ou para a Dessa. Além daqui, obviamente. Então, dito isso, vamos para Jeremias, que é onde nós temos... Quero, filho, deixa aqui, por favor. Eu vou até tomar tudo para você, que eu sei que você vai ser guloso e vai querer tomar o resto. Papai, então vou falar pra mamãe. Mamãe, você faz um leite por mim? Faço. Então, irmãos, Jeremias, nós vamos começar no capítulo 1 mesmo. Nós vamos aqui... Vamos ler o versículo 5, né? Do capítulo 1. Então aqui, esse comecinho é quando Deus vocaciona Jeremias, né? Você tem coração? E aí no versículo 5 diz assim: Você tem coração? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei.
as nações te dei por profeta. Lindo. Olha só que lindo isso, né? Então nós vamos ver que alguns personagens da história, eles já são separados. O Senhor conhece todos nós, independente da pessoa. Ele conheceu a mim, Leandro, antes do ventre, conheceu a Dessa, conheceu todos vocês. Mas alguns, o Senhor já, além de os conhecer, ele já os vocaciona para um propósito, né? Então nós vemos Jeremias sendo vocacionado com esse propósito, né? Nós vemos o próprio rei Ciro, que nós veremos mais para frente, né? Que seria o futuro rei da Pérsia. Foi citado em Isaías como seria aquele que iria libertar, né? Iria destruir o reino babilônico, iria liberar, filho, por favor, filho. Ele iria destruir o reino babilônico, iria libertar o povo de Israel da Babilônia, né? Então Ciro, ele viria com esse propósito, assim como João Batista veio com o propósito de ser a luz, né, que clama no deserto. Seria aquele que prepararia os caminhos do Senhor. Então, tem certas pessoas que são vocacionadas para determinada função. O Senhor, ele já sabe que a pessoa, o Senhor já sabe desde o princípio que a pessoa será vocacionada para um propósito, mostrando que nada foge do controle de Deus. Depois, mais à frente ainda no capítulo 1, nós vemos uma das inúmeras profecias. O Senhor vai começar a profetizar sobre o exílio, né? Dessa vez da tribo sul, da tribo de Judá e de Jerusalém, para o exílio babilônico. No capítulo 2, o Senhor, ele vai fazer o seguinte: ele vai recordar a Israel, né? Então ele vai fazer um passeio lá de volta ao Egito, quando o Senhor tirou o povo da escravidão e os conduziu à terra de Canaã. Depois o Senhor vai colocar a sua progressiva degradação, né? Então o povo que ele trouxe puro do Egito foi se degradando já no deserto, se degradou na época dos juízes, foi se degradando durante a monarquia, até chegar naquele estado atual nos dias de Jeremias. Então no capítulo 2, o Senhor destaca todo esse panorama histórico, né? Do povo que ele trouxe limpo, instruiu através de Moisés, e como ele foi se degradando ao longo do tempo, né? Nas diferentes esferas temporais e históricas. Depois aqui, no capítulo 3, esse aqui eu vou ler com vocês. Olha, eu acho muito interessante como o Senhor usa metáforas, usa figuras e objetos de animais do cotidiano para ilustrar bem o que ele está querendo dizer. Olha só que interessante aqui no capítulo 3, nós vamos ler do 6 ao 11. Olha só. Então, Jeremias 3, do 6 ao 11, diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Então, primeiro está falando do reino norte. Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Olha só, a sua enganosa irmã Judá. Então olha aqui como o Senhor trata, né, as questões. Então pensa que em Israel, como a irmã mais velha, né? O Senhor, ele viu ela adulterando, né? Ela viu ela se prostituindo nos montes e nos bosques. Só que o Senhor tinha uma expectativa que ela voltasse, né? Mas ela não voltou, né? E isso foi testemunhado pela irmã mais nova, que era Judá. Então tinha uma irmã mais velha, que traiu e não voltou, não se arrependeu. E a irmã mais nova testemunhou. E aí no 8 diz assim: E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, ele dê a sua carta de divórcio, que a teimosa, a rebelde Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma e se prostituiu. Ou seja, ela testemunhou o não arrependimento, ele testemunhou o modo como o Senhor retribuiu a isso, ou seja,
a despediu, deu carta de divórcio, traduzindo, mandou ela para a Síria para exílio. Traduzindo é isso, tá? E Judá testemunhou tudo isso. Então ele testemunhou, né? Israel não se arrependendo, o Senhor mandando para o exílio assírio, e ainda assim ela praticou os mesmos pecados da irmã mais velha. Versículo 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, falando agora de Judá, né? Contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira, ou seja, idolatria. E contudo, apesar de tudo isso, a sua teimosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração. Olha só que interessante isso. Mas falsamente, diz o Senhor. Então aqui nós temos uma diferença. Judá voltou para o Senhor, entre aspas, porque voltou na confissão dos lábios, mas não no coração. Voltou para o Senhor, portanto, de modo enganoso e hipócrita. Que era a mesma coisa que o Senhor Jesus criticava nos fariseus, né? Eles não eram maus por completo ou bons por completo. Eles eram maus se fingindo de bom, né? E aí no 11 o Senhor diz assim: e o Senhor me disse, já a rebelde Israel, olha só, mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Por quê? Ela foi sincera. Porque ela foi sincera na sua maldade, exatamente, amor. Então Israel, ela foi mal e batia no peito. Eu sou má mesmo, me prostituo mesmo e não finjo que sou boa. Então, o Senhor aceitou isso melhor do que aquela que, sendo má, se fingiu de boa para o Senhor, que foi Judá. Ela fingiu ficar e voltar para o Senhor, mas era falso. Lembrando de Apocalipse, né? Que o Senhor Jesus fala. Eu prefiro que você seja quente ou que você seja frio, mas o morno eu vomitarei da minha boca. E Judá estava sendo esse morno e Israel estava sendo frio. Então o Senhor, ele preferiu o frio do que o morno. Para você ver então, como em diferentes épocas, tanto na de Cristo encarnado, como no Cristo já ressurreto, à destra do Pai em Apocalipse, como o Senhor aborrece o morno, o hipócrita. Aquele que não escolhe um dos lados, aquele que não escolhe o bem e nem o mal, escolhe praticar os dois de modo enganoso. Olha só que profunda essa reflexão por essa metáfora da irmã mais velha com a irmã mais nova, né? Depois, nós vamos para o capítulo 4, no versículo 3 e 4. Então, depois do Senhor falar isso para Judá, olha só como ele já entra com misericórdia no 4. Ó. Então, capítulo 4, vamos ler o 3 e o 4. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Então, o que o Senhor pede? Pratica as suas obras, as suas palavras, em algo que vai produzir frutos, naquilo que edifica. Ou seja, as virtudes que vos ensinei pelas minhas leis, vivem segundo elas, e não sobre coisas que não irão frutificar, como o depósito nos bens materiais, o depósito naquilo que a traça e a ferrugem irá consumir. Então, o Senhor está pedindo para eles semearem em campos de lavoura e não entre espinhos. E aí no 4, ele diz assim: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então aqui, para você ver que a circuncisão sempre foi uma figura para o Senhor, porque o que o Senhor quis dizer quando cortasse a carne do prepúcio, e essa carne que o Senhor gostaria que o homem tirasse em aliança, a aliança abraâmica, era retirar a carnalidade, a sua inclinação para as obras da carne, que o homem retirasse isso de ti e vivesse com a paixão pelas obras do Espírito, né? Que o homem trocasse essas paixões, que é o que ele nos pede nos dias de hoje. Então a circuncisão para o Senhor sempre foi isso. O retirar o prepúcio sempre foi isso, é retirar a carnalidade, as obras da carne das nossas práticas diárias e tentar colocar as obras espirituais, que são essas que são as que a gente semeia num campo de lavoura, que vão gerar frutos para nós,
que é a eternidade ao lado do Senhor, né? E não aquelas que são semeadas entre espinhos, que irá nos trazer a perdição eterna, que podem até nos trazer edificação terrena. Pode até fazer nós vivemos uma vida confortável, com luxo, com o melhor carro, com a melhor casa. Mas quando morrermos não levaremos nada disso e poderemos perder a nossa alma por conta disso, né? Depois no capítulo 5, né? O Senhor faz uma reflexão aqui, no capítulo todo do 5, ele faz aquela... O Senhor faz isso em alguns momentos. Ele vai vasculhar a terra, né? Procurando um justo, e ele não encontra nenhum, né? E ele fica muito triste, porque ele procurou algum justo ali para tentar fazer justiça, e foi vã essa busca do Senhor. Depois, no capítulo 6, nós vamos ver algo muito parecido com o que nós lemos em Sofonias, onde o Senhor vai fazer distinção dos pecadores do seu povo. Então, no capítulo 6, nos versículos 13 e 14, diz assim: E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhe sucederá. Então está falando de profetas nas quais o Senhor não colocou as palavras nas suas bocas, diferente de Jeremias, né? 14. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então aqui o Senhor distingue a palavra que ele coloca na boca do profeta, do falso profeta que ele não colocou a palavra na boca. Então, por isso que todos nós devemos ter muito temor de falar para o seu próximo, seja irmão ou seja gentil, assim diz o Senhor, se realmente o Senhor não falou com nós. Devemos ter muito temor de falarmos para as pessoas palavras que o Senhor não colocou na nossa boca. Então, aqui foi uma palavra por temor mesmo, né? Falem realmente. Se o Senhor falou algo para entregar uma pessoa, realmente o fale, mas se o Senhor não falou, se não veio da parte do Senhor, mas veio do seu próprio entendimento, deixe isso claro. Como o apóstolo Paulo muitas vezes disse, né? Isso digo eu, não o Senhor, né? Ele fazia distinção do que ele falava enquanto Paulo e daquilo que era ensinamento e mandamento do Senhor, né? Então, ter este temor de não trazer palavras que o Senhor não trouxe para que você a dissesse. Ter muito cuidado com isso. Depois temos o capítulo 7, os versículos 4 a 11, que vai dizer assim. Então, 7, 4 a 11. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha só. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se de fato praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos faria habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. E eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, adulterareis e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então aqui, aplicando para os nossos dias, é o seguinte. É aquela pessoa que vai para a igreja sempre com uma frequência impecável, pessoa que não falta em culto, não falta em solenidades, não falta em nenhum congresso, em nenhum evento. Mas, fora desse ambiente eclesiástico, ela comete todos os tipos de perversidades ocultas, se assemelhando à irmã mais nova ali, profetizada por Jeremias anteriormente, né? Sendo hipócrita, portanto. Aparentemente, ela está a serviço da igreja, enquanto parede, né? Enquanto construção, enquanto serviço também, mas fora do ambiente eclesiástico, ela é uma outra pessoa, sendo aquela pessoa morna de Apocalipse. Então aqui o Senhor
ele pede muito zelo, e assim como Cristo falou para os fariseus, né? E quando também Cristo também percebeu que ele começa nos templos, né? E fez aquele chicote, e os chicoteou e os tirou de lá porque eles estavam pervertendo o templo do Senhor. O Senhor queria dizer que ele gostaria que houvesse uma harmonia entre o cristão eclesiástico, né? Dentro das quatro paredes da igreja, e o cristão que coexiste no mundo com as pessoas, né? Ele gostaria que houvesse o mesmo espírito dentro e fora da igreja, né? Uma harmonia para que essa pessoa fosse verdadeiramente quente e não morna diante dos caminhos do Senhor. Ele foi o tetão. Na sequência, nós vamos ainda no capítulo 7, ler do 16 ao 19. Então, ainda no capítulo 7, vamos para o 16 agora. Diz assim: Tu, pois... Então, Deus falando para Jeremias, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Olha só que grave isso daqui, né? O Senhor está disposto a não ouvir a oração. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha só agora o capítulo 18, olha isso. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, olha só. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então aqui o Senhor, ele fala de uma certa cumplicidade familiar aqui no pecado, né? O Senhor mostrando que cada personagem aqui, seja no núcleo familiar ou no núcleo social, está de alguma forma colaborando, né, para levar o povo a pecar. Nesse caso, ele pegou uma família, né, colocou o filho como responsável para trazer a lenha para ser queimada, pegou o pai de família para queimar a lenha, e a mãe vai fazer os bolos para servir para a rainha do céu. Então, devemos ter muito cuidado para que não sejamos participantes em algum determinado aspecto para escandalizar ou levar os nossos irmãos a pecar, né? Porque aqui neste exemplo, a família inteira estava em conluio, né? Neste pecado, né? Cada um colaborou de uma certa forma de propor os meios para que este bolo fosse sacrificado à rainha dos céus, né? Mas, como vimos anteriormente em Sofonias, né? É possível também cada integrante de uma nação, por exemplo, pecar de determinada forma. Então, por exemplo, em Sofonias vimos que os nobres, os aristocratas, os juízes, levavam o povo a pecar de determinada forma porque eles eram desonestos nas causas, na justiça, na administração do povo. Vimos que os profetas traziam falsas profecias, né? Então, enquanto o Senhor queria dar juízo, eles estavam prometendo que teria chuva, que teria pão. Enquanto o Senhor estava profetizando, na verdade, fome e seca, eles enganavam o povo, falando que haveria pão e água. Ou seja, ao trazer a falsa profecia, eles estavam dizendo para o povo, está tudo bem do jeito que vocês estão fazendo as suas obras, né? O Senhor está se agradando, porque Ele está prometendo água e alimento para vocês. Então, o povo não vendo que a profecia é juízo, ele não tem a oportunidade também de se arrepender, né? E de traçar uma outra rota. E vimos também, semelhantemente, os sacerdotes, que também tinham a sua colaboração para desviar o povo do Senhor, pervertendo os sacrifícios e trazendo um ensino, um mau ensino para o povo também. O povo aprendendo, então, uma lei equivocada equivocada do Senhor. Então nós vemos aqui, nessa figura familiar, como que cada um de nós podemos ser agentes de Satanás em diferentes esferas para poder fazer os nossos irmãos se desviarem e caírem do caminho do Senhor. Depois, mais adiante, vamos ainda no 7, ler aqui do 25 ao 28. Então, 7, 25 e 28, diz assim: Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje,
enviei-vos todos os meus servos, os profetas, olha só, desde o Egito, ó, todos os dias madrugando e enviando-os. Esse madrugando quer dizer que o Senhor enviava eles muito antes da calamidade, da paciência do Senhor se esgotar. Ou seja, eu dava oportunidade de vocês se arrependerem muito antes, né, da minha ira se acender contra vocês. Eu te dei diversas oportunidades. Então, meus profetas, eles traziam as profecias cedo, não tarde, para dar tempo de vocês se arrependerem, né? E aí, continuando. 26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Então aqui é o Senhor lançando na face deles, desde a época do Egito, as diversas vezes que o Senhor enviava-lhes os profetas com muita antecedência para que se arrependessem, e eles não escutavam. Isso do Egito até os dias atuais ali, de Jeremias e até os dias atuais, né? Isso ainda acontece. Então, e isso lhe serviria de testemunho para juízos futuros. Então, os profetas, para aqueles que não aceitam a palavra do profeta e a sua advertência, e continuam praticando para o mal, esse profeta, no dia do juízo, servirá como testemunho de que a oportunidade lhe foi concedida e você a rejeitou. Então, devemos tomar muito cuidado para, quando nós rejeitamos uma palavra de um profeta do Senhor, né? Que nós demos crédito. E nós sabemos se o profeta é do Senhor, justamente por aquela pista que o Senhor Jesus disse, né? A palavra, né, do pastor, né, ela terá o aroma do Senhor, ela virá de acordo com as diretrizes, com os mandamentos do Senhor, não irá se opor a isso. Então, mais uma vez, como ovelhas prudentes, nós devemos ter uma boa percepção se a palavra é de Deus ou se não é, conhecendo cada vez mais a Cristo. Então, sabendo a natureza de Cristo, nós podemos discernir se o profeta é verdadeiro ou falso também. No 7 foi isso. No capítulo 8, versículos 7 e 8. Então, Jeremias 8, 7 e 8 diz assim, olha só. Até a cegonha no céu, olha só, conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Olha só que grave isso, né? Porque uma das coisas que mais me maravilhavam quando eu assistia National Geographic, Discovery Channel, nos documentários de animais principalmente, é como os animais sabiam o exato momento de migrar de uma terra para outra, né? Assim como os pássaros, os gnus, os herbívoros principalmente, né? Eles sabem quando vai acabar a água de um lugar com antecedência e que devem migrar em determinado tempo do ano para outro lugar. Então os animais, eles são capazes de discernir os tempos e as épocas, né? Enquanto o homem, que foi o ser dotado da inteligência do Senhor, que foi feito segundo a imagem e semelhança do Senhor, que teria os atributos racionais muito superiores aos dos animais, para discernirem todas as coisas, não discerniam nada, né? E aqui o Senhor falava que a falsa pena dos escribas trabalhavam em vão, porque eles não eram capazes de discernir, mediante os profetas, a instrução e a correção que o Senhor gostaria que eles entendessem para traçar as suas rotas. Então, como o escriba não compreendia a instrução do profeta, quando ele redigia as leis para o povo cumprir, ele redigia ela ao contrário, às avessas, né? Então o povo, ele acabava praticando o oposto do que o Senhor gostaria que eles praticassem. Então, aqui o Senhor deixando claro que um animal, ele tem mais discernimento, não sendo racional, do que o próprio homem, do que o próprio povo do Senhor, que o Senhor dotou de muita sabedoria, entendimento e razão.
Depois, no capítulo 10, versículos 3 a 6, vem uma das minhas partes favoritas, que é quando o Senhor, ele dá uma humilhada nos ídolos. Eu gosto muito dessas passagens, porque o Senhor faz isso com muita veemência. Olha só que interessante aqui, no capítulo 10, do 3 ao 6. Olha só. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corte-se do bosque um madeiro, então uma árvore dentro do bosque, obras das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro enfeitam, olha só. Então a madeira é enfeitada com prata e com ouro, e com prego ela é fixada, né? Porque senão ela cai, para os que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados. Olha só que humilhantes, né? Eles são deuses tão poderosos que precisam ser carregados, olha só. São levados por quanto não podem andar, né? Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Olha só. E tem muitas pessoas com superstição ainda, achando que uma imagem tem o poder de fazer o bem ou de fazer o mal, né? Não há poder nenhum na imagem, né? Ela não tem poder nem de andar por si própria, né? E se soprar o vento, ela não for fixada com prego, ela vem e cai. Então o Senhor, ele vem com essas palavras de humilhação, justamente para chocar mesmo, para as pessoas verem a tolice, né? A idiotice que elas estão fazendo a cortar uma madeira, enfeitar com pedras preciosas, né? Fixar para que não caia e transportá-la. E não ter a consciência de que ela faz tudo por esse Deus, e esse Deus não tem poder de fazer nada por ela. Por esse falso Deus, na verdade, né? Que não tem o poder, como diz o Senhor aqui, de fazer o bem ou o mal. No capítulo 11, vemos que Jeremias é ameaçado, ó, mas olha só como o Senhor vai retribuir essa ameaça. Então, Jeremias 11, rapidamente do 19 ao 21, diz assim: E eu era como um cordeiro, como um boi que leva uma matança. Olha só como Jeremias estava se sentindo, ó. Porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O curioso é que eles sabem que eles estão destruindo uma árvore com fruto. Olha só. E aí no 20, olha só como o Senhor vai retribuir. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que eram os homens que estavam premeditando mal contra Jeremias, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano de sua visitação. Então, o Senhor, ele tinha ciência do mal que tinham projetado contra Jeremias, mas ele guardou Jeremias de uma nação inteira que estava disposta a fazer o mal contra ele. Então, para você ver que quando o Senhor quer proteger, quando o Senhor ele quer guardar um eleito seu, um amado seu, um servo seu, ele o protege mesmo contra uma cidade inteira, se for necessário, né? E colocou um juízo perpétuo ali. Quando o Senhor fala que não vai ter remanescente, isso é muito grave. Porque vemos tanto Israel contra o Judá pecar em tamanho pecado, e ainda assim o Senhor prometeu remanescentes ainda. Então Anatote teve o juízo extremo de não ter nenhum remanescente ali que o Senhor pudesse resguardar para lhe fazer misericórdia no futuro. Depois, já estamos terminando, no capítulo 12, há um questionamento que Jeremias faz, que todos nós já fizemos um dia. Olha só que interessante. Capítulo 12, 1 e 2. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Então, Jeremias, hipoteticamente, está colocando num contexto que ele estaria pleiteando com o Senhor, tentando discutir com o Senhor, né? Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Olha só, essa pergunta todos nós já fizemos um dia. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem, né, enganosamente? Plantaste-os e eles se enraizam, crescem, dão também fruto.
chegado estás à tua boca, olha só, essa parte é importante, chegado estás à sua boca, porém longe de suas entranhas, né? Que era o grande pecado de Judá e dos fariseus, né? O Senhor, ele é trazido na boca dos ímpios pela boca, ele é mencionado como se estivesse na boca do ímpio, mas está longe das entranhas. Então, no coração do ímpio, o Senhor está distante, está longe. Entranha tem sentido de coração, né? Mas ele é confessado na boca, mas negado no coração. Então, para você ver que sempre cai naquilo, né? O Senhor sempre vai rejeitar aquela pessoa que o nega no coração, mas que às vezes o confessa na boca. E aqui Jeremias fala que, apesar disso, essas pessoas prosperam. E é verdade, muitas das vezes nós vemos, né, esses ímpios prosperando, mas é o que a gente falou, podem prosperar aqui em terra, né? Mas no juízo virá a justa retribuição. Depois temos a profecia do cinto, né? A profecia do cinto é a profecia que o Senhor pede para Jeremias cingir de um cinto, né? Colocar esse cinto, enterrar esse cinto, né? Perto da Babilônia, né? Perto do rio Eufrates. Jeremias volta, depois de muito tempo ele tem que voltar e pegar esse cinto. E esse cinto vai estar apodrecido, né? E Jeremias quer dizer com isso, ó, o seguinte. Então a gente pega aqui, no versículo 9, o Senhor explica o que seria esse cinto, ó. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá. Então o cinto, né, representava duas coisas: a soberba de Judá e de Jerusalém. E o cinto, a gente amarra ele na cintura. Então ele simbolizava a união do Senhor, né? O Senhor amarrado ao seu povo, né? Preso ao seu povo. Mas esse cinto também, apodrecido, significava que durante um tempo o Senhor iria desacoplar do seu povo, iria abandoná-lo, iria levá-lo para o exílio, para só depois no futuro voltar a acoplar os remanescentes num novo cinto, numa nova aliança, né? Então a profecia do cinto basicamente foi isso, né? Deixa eu ver se aqui se tem mais alguma coisa mais importante. Vamos encerrar aqui com o capítulo 15, versículo 1 a 5, que é aquilo que eu já havia falado em vocês em Sofonias, ó. Então, lembrem que Jeremias, em semelhança a Sofonias, essas palavras aqui, Jeremias até então estava falando nos dias do rei Josias, que era um rei bom, né? Era um rei justo. Mas olha como a Bíblia traz todas as respostas, né? Eu falei para vocês que no começo, todo aquele juízo que veio nos dias do rei Josias, que era um rei bom, foi por conta de Manassés. Olha só a confirmação do que eu disse para vocês aqui agora, ó. Disse-me, porém, o Senhor. Então, capítulo 15 de Jeremias, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor. Olha só a gravidade disso. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Olha só. Nem se Moisés e Samuel juntos intercedessem por aquele povo, o Senhor estaria no meio daquele povo. Olha só como eles tinham realmente transbordado o cálice da paciência do Senhor. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, olha só, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com os cães para os arrastarem, e com as aves dos céus, e com os animais da terra para os devorarem e os destruírem, para consumir os cadáveres, ou seja, eles não seriam enterrados, eles não teriam a honraria de serem enterrados, eles seriam comidos pelos animais do campo. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, então não seriam enterrados. Ó, aqui está o motivo, ó. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Tá vendo como a Bíblia responde todas as questões? Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém, ou quem se entristeceria por ti,
Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Observem que o Senhor será esse próprio que fará isso no futuro, né? Ele não conseguiria ele fazer aquilo no presente, porque tinham acendido muito a ira do Senhor, a tal ponto que Moisés e Samuel não seriam suficientes para interceder por este povo, tampouco Jeremias, né? Mas no futuro o Senhor conseguiria ser este, que sentiria misericórdia e compaixão. Então terminamos essa reflexão, vemos no final o quanto que o Senhor é misericordioso e bondoso de ter perdoado tudo isso, né? E vimos que, embora as profecias forem dadas nos dias do rei Josias, o Senhor levou em conta o que seu avô fez, né? E o Senhor não se esqueceu. Então foram por conta dos pecados do avô, nem mesmo toda a justiça de Josias foram suficientes para limpar o transbordar do cálice que Manassés provocou a ira do Senhor, né? E aqui eu encerro essas reflexões, dou um tempinho para dúvidas, não as havendo, darei por encerrado. Mas lembre-se, irmãos, se vocês não tiverem coragem de perguntarem agora e tiverem vergonha, lembre-se de procurar a mim no particular ou a Dessa, que iremos anotar as suas dúvidas. Aos que não tiverem vergonha, perguntem agora, por gentileza. Oi, Lê. Pode falar, Ari, Vânia. Muito legal, porque na terça-feira eu estava em Jeremias 6,3 e estava nessa analogia, né, que ele faz sobre Israel e Judá, e falando com uma funcionária que sempre frequentou as igrejas. E ela não conseguia saber que isso era uma metáfora, entendeu? Sim. Ela entendia que era prostituição de verdade. Eu falei, olha o que o povo entende se não explica direito. Exatamente. E eu expliquei do meu jeito, entendeu? Que era uma metáfora, e que era pecados, e que uma viu a outra pecar e continuou pecando e tal, né? Exato. Então, foi muito legal. E agora nós caímos nesse 6,3. Muito legal, né? Como o Senhor, ele faz a gente entender pela própria prática, né? Pela própria vivência, né? Exatamente. E aí que eu dei risada sozinho aqui, quando começamos a ler Sofonias 3,3, eu falei a realidade que vivemos hoje, né? 3:3? 3,3, Sofonias 3,3. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Sofonias 3,3. Quando você leu aí, eu falei, caracas, isso é real de hoje que vivemos, entendeu? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, 3:3. Ah, sim, dos seus príncipes são leões, né? Exatamente. Vamos transportar para os nossos dias que estamos vivendo hoje. Né? Sim, os juízes são lobos mesmo, né? Exato. Exatamente, aí você vê como o ciclo só volta a se repetir, né? Repetido sempre, né? Sempre, sempre. Muito bom ali, muito boa reflexão. Alguém mais? Tem alguma reflexão interessante como a do Ari? Alguma dúvida? Então fiquem à vontade de perguntar no particular depois, se estiverem com vergonha agora. Farei uma oração aqui para encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essas reflexões, Senhor. Tanto os resgastes, né, do que lemos já em Samuel, em 1 Crônicas, né, onde leremos 2 Crônicas agora, onde essas retrospectivas nos trazem lições importantes, Senhor. Como também te agradecemos pelas profecias do profeta Sofonias e do profeta Jeremias, Senhor, que essas, pelo menos, que foram profetizadas nos dias do rei Josias, onde eles mostraram parte da transgressão do Reino Norte, né, e de Judá e Jerusalém, Senhor. E aqui, acho que a parte que mais ficou destacada é quanto que o Senhor aborrece o morno, né? Aquilo que está no meio, né? Aquilo que não decide ficar de um lado do muro ou do outro lado do muro. Aquele que fica em cima do muro, né? O quanto que o Senhor aborrece. Então o Senhor deixa claro que o Senhor gostaria que nós fôssemos quentes ou frios, que o Senhor se aborreceria menos de nós se fôssemos frios do que mornos. Então, coloque com essa palavra um temor no nosso coração, para que haja só fervura, para que haja só quentura, só fervor no viver com o seu bom conselho, com a tua palavra, com paixão pelo reino, por pessoas, e por cumprir os seus mandamentos também, que nós pratiquemos ele com alegria, com vontade, que nos regozijemos de sermos justos e bondosos e misericordiosos,
e que nos distanciemos assim do gelado e ainda mais do morno, pois por incrível que pareça aqui, o gelado é menos pior do que o morno, né? Então que o morno esteja mais longe de nós do que o gelado, mas que só haja quentura, Senhor. Te pedimos também discernimento para as demais semanas, para os demais dias, e que possamos diariamente ter esse devocional importante contigo, lendo todos os dias, nos preparando para a quinta que vem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Está encerrado a